Fala, galerinha do primeiro ano, começando aí mais uma aula de geografia. E essa aula de geografia, galerinha, é especial porque é a nossa primeira aula de geografia de Rondônia, beleza? Estamos trabalhando ainda, quase terminando o primeiro ano, geografia geral, e agora a gente já inicia uma nova disciplina que é a geografia sobre o nosso querido estado de Rondônia. Eu sou o professor Rogério e junto comigo nessa disciplina de Geografia de Rondônia também vai trabalhar o professor Jorge, que daqui a pouco eu vou apresentar aí a imagem da foto para você lembrar do professor Jorge. Beleza? Então, galera, Geografia de Rondônia, tão importante por ser o nosso estado, porque a gente tem que aprender sobre o nosso lugar, sobre a nossa região, sobre o nosso local de vivência. Então é muito importante falar da geografia de Rondônia. Essa geografia de Rondônia, que apesar de vocês estarem no primeiro ano, ela é muito importante também, não só para a educação básica. Todo concurso aqui a nível estadual, nível municipal, sempre está cobrando informações a respeito da geografia de Rondônia. E aquele que tem uma base, ele sai à frente, já tem um diferencial. Então eu falo sempre quando começa a nossa primeira aula de Geografia de Rondônia, aproveite cada momento dessa disciplina, porque ela é muito importante aí para o seu conhecimento acerca de estado e também para gerar essa oportunidade futura de poder aí prestar um concurso e garantir o quê? A sua entrada, porque Geografia de Rondônia também será cobrada no concurso, beleza? Então vamos lá na tela para a gente poder verificar as informações da nossa primeira aula de Geografia de Rondônia. Vamos lá. Olha aí, como eu falei, professor Rogério, professor também Jorge. Aqui o professor Jorge já conhece, trabalhamos aí na Geografia de Rondônia. Na Geografia de Rondônia não, perdão. Na Geografia Geral. E agora a gente vai começar com a nossa disciplina de Geografia de Rondônia. Nosso mapa aqui, apresentando os municípios que formam o estado de Rondônia. E aqui eu tenho o professor Jorge Adelso Júnior, formação do professor Jorge, licenciatura plena em Geografia, e o professor também é especialista em Informática na Educação. Aqui embaixo sou eu, professor Rogério, licenciatura plena em Geografia, especialista em Gestão da Educação e Políticas Públicas Educacionais. Beleza, galera? Então, os dois professores que irão trabalhar com vocês a disciplina de Geografia de Rondônia. Deixa eu falar um pouquinho aqui com a galera. Olha, então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia de Rondônia. E desde já também eu gostaria de mandar um grande abraço para nossos professores presenciais que estiveram conosco na Geografia Geral, que são parceiraços para que esse trabalho possa acontecer. Faça chuva, faça sol, essa galerinha está empenhada todo o tempo buscando ofertar esse ensino, esse aprendizado para você, querido aluno. Então, um grande abraço para os nossos professores presenciais de cada parte do nosso querido estado de Rondônia. E qualquer dúvida, chame a gente lá no grupo que a gente vai estar disponível para poder conversar e esclarecer as dúvidas com vocês. Beleza, galera? Vamos lá para a tela para a gente verificar a agenda da nossa primeira aula. Da primeira aula e também das próximas aulas. Vamos analisar primeiramente a unidade 1 do nosso componente curricular de Geografia de Rondônia. A gente vai trabalhar na unidade 1 a situação geográfica de Rondônia. A gente vai abordar principalmente o quê? Os aspectos físicos dentro da unidade 1. A gente vai abordar os aspectos físicos. Em seguida, a gente vai trabalhar com a geografia física da Amazônia e de Rondônia. Aspectos climáticos de Rondônia, a vegetação do nosso estado e também
a hidrografia rondoniense, parte 1 e parte 2. Então, são os conteúdos aí, galera, da nossa unidade 1, que aborda essa parte de aspectos físicos da geografia de Rondônia. Continuando a unidade 1, e a gente vai trabalhar depois, logo em seguida, meio ambiente, desmatamento nas décadas de 1970 e 80 aqui em Rondônia, o Polo Noroeste Planaflório, parte 1, parte 2, e Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. E aí fechamos a unidade 1 com a evolução e colonização amazônica. Como foi todo esse processo? Então, primeiramente vem o quê? Uma parte mais física. Essa primeira parte que eu apresentei toda para vocês é uma geografia mais física. E depois, lá no final, a gente vai começar a verificar a questão histórica do desmatamento, a questão da ocupação de Rondônia, de acordo com o ciclo da borracha, a evolução e ocupação e colonização dessas regiões que viria aqui, no caso, dessa área que viria a ser futuramente o estado de Rondônia. Beleza? Apresentado a agenda, vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula 1.1, Situação Geográfica. Nesta aula, galera, vamos falar sobre pontos extremos do estado de Rondônia, as fronteiras, fusos horários e vamos abordar uma questão de horário de verão. Mas eu já falo para vocês aqui, ó, no primeiro momento. No momento, quando a gente fala de horário de verão no Brasil, ele está suspenso. Mas a gente traz mais na aula para poder esclarecer essa situação de como funciona o horário de verão quando está sendo adotado em um determinado país, o estado, cidade ou município. Olha aí, formação do estado de Rondônia. Essas 3 datas que a gente traz nesse primeiro momento, vem aqui comigo, são datas muito importantíssimas, na verdade. Por que são datas importantíssimas? Porque todo concurso, quando a gente analisa as questões de geografia de Rondônia, frequentemente, galera, nesses concursos, vem cobrando alguma questão sobre essas datas históricas do estado de Rondônia. Que antes de ser estado de Rondônia, ele primeiro foi território federal do Guaporé, depois território federal de Rondônia e só na última evolução que a gente observa aí o estado atual de Rondônia. Beleza? Vamos lá no quadro. Guarde essas 3 datas. 13 de setembro de 1943. Às vezes não vem nem o mês, nem a data, mas vem o ano. Então, 1943, temos o quê? A criação do território federal do Guaporé. Em aulas futuras, a gente vai estudar todo esse processo de criação, os fatores, os motivadores, né, os fatores motivadores, a situação toda que favoreceu esse processo de evolução do que viria a ser estado de Rondônia. 17 de fevereiro, esse ano aqui, ó, 1956, deixa de ser território do Guaporé e agora recebe uma nova denominação chamada aí, ó, Território Federal de Rondônia. Beleza? A partir de 1956. 22 de dezembro de 1981, nós temos a criação do nosso estado de Rondônia, 1981. Beleza? Então, 3 datas que você tem que sempre lembrar, porque certamente quando você for fazer um concurso ou fazer nossa prova mesmo de Geografia de Rondônia, você pode encontrar alguma questão que fala sobre essa datação histórica do processo evolutivo do estado de Rondônia. Vamos localizar agora Rondônia a nível mundial. Olha só, a gente tem aqui, ó, meridiano de Greenwich, beleza? Está até identificando aqui no mapa, meridiano de Greenwich. Tudo que está
à direita do meridiano, eu tenho aqui a porção leste da Terra. E tudo que está à esquerda, eu tenho a porção oeste. Beleza, galera? Vamos identificar aqui o Equador. Linha do Equador. Beleza? Tudo que está acima da linha do Equador, hemisfério norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Então, quando a gente fala da localização de Rondônia nos hemisférios terrestres, Rondônia está à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, a gente tem aqui a primeira localização de Rondônia, aí, ó, oeste, porque está à esquerda do meridiano de Greenwich. E também temos Rondônia abaixo, olha só aqui Rondônia, ó, abaixo da linha do Equador. Se é abaixo da linha do Equador, Rondônia está localizada no hemisfério sul. Então, é a localização de Rondônia. Oeste e sul, quando a gente fala da localização a nível mundial, dentro desse planisfério. Beleza? Guarde essa informação aí sobre a localização de Rondônia. Então, esta localização de Rondônia, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do horário da Terra. Rondônia está localizada nessa porção oeste do meridiano de Greenwich. Certamente, Rondônia tem a hora atrasada em relação ao nosso horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília, e também em relação ao meridiano de Greenwich. Então, porque toda essa porção da Terra, falamos lá no primeiro ano, que está à esquerda do meridiano de Greenwich, vai diminuindo 1 hora a cada fuso horário. Vamos lá. Vamos avançar e verificar a localização de Rondônia a nível Brasil. Olha que interessante. Temos aqui, ó, essa divisão, regionalização por região. Região norte, região nordeste, que a gente observa. Deixa eu apagar aqui rapidão para vocês. Aqui embaixo temos a legenda desse mapa. Então, a gente sempre fala nas aulas de geografia geral. Do que se trata esse mapa? Eu tenho que fazer a análise da legenda. Então, aqui esse mapa está sem título, mas ele tem uma legenda. E cada cor representa uma região do Brasil. Então, no total, nós temos região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Rondônia está localizada aqui, ó, na cor verde, que faz parte da região norte do Brasil. Essa grande região, apesar de ser grande, não tem uma... Assim, a gente pode falar a região norte não é densamente povoada como a região sudeste, principalmente a faixa litorânea. Dentro dessa região norte, que temos a Amazônia, temos várias áreas onde não tem ocupação. Por isso que a gente vê aí a região norte com baixa densidade demográfica, que é o total de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então, localizamos Rondônia a nível Brasil. Outro ponto interessante, olha só. A gente observa aqui embaixo um trópico que está mais a sul do Brasil, chamado Trópico de Capricórnio. E aqui em cima, a linha do Equador. E se você subir aqui quando a gente vai analisar os trópicos, aqui em cima passa mais acima, vai passar o Trópico de Câncer. Então, Rondônia está localizada onde? Na seguinte área, ó, numa faixa da Terra chamada Zona Intertropical. O que é a Zona Intertropical? Vem aqui comigo. Zona Intertropical é essa zona que está localizada, a Rondônia, boa parte do território do Brasil, que compreende aqui, ó, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Essa faixa aqui intermediária é chamada de faixa intertropical da Terra. Então, a partir dessa localização, a gente começa a identificar que nessa faixa intertropical,
que são localizadas, chamada também de faixa tropical da Terra, são áreas que a gente vai encontrar temperaturas altas. Por isso que a gente tem esse clima aqui, ó, top de linha, que quando chega aqui o verãozão, o inverno, nós sofremos ou com a chuva ou com calor demais nessa região, por conta da nossa localização na faixa intertropical. Beleza? Vamos lá. Avançando, mais informações. E aí aqui a gente observa localização de Rondônia. Situação geográfica. Tudo aquilo que eu falei há pouco para vocês, só reforçando que Rondônia está localizada ao sul da linha do Equador. A região é a região norte do Brasil e é a região norte que é a maior das 5 regiões brasileiras. Então, olha só que interessante. Essa região é a maior do território brasileiro. Corresponde aí 45,7% do território total do Brasil. Então é grande demais a região amazônica. Está falando da região amazônica, galera. Rondônia possui 52 municípios e ocupa aí uma área aproximadamente 238 mil quilômetros quadrados, galera. Capital de Rondônia, Porto Velho, situada às margens direita do Rio Madeira. Os 52 municípios estão localizados na Amazônia Legal. Temos aqui a região norte. Rondônia está localizada na região norte e aqui a gente observa nesse mapa o que? Os países aqui da Amazônia Legal. Tem o Mato Grosso também, está faltando uma parte, que formam a famosa Amazônia Legal. Observe esse outro mapa e a gente observa agora as fronteiras de Rondônia. Rondônia, ela tem a divisa com a fronteira com a Bolívia e a divisa com os estados do Acre, que a gente observa aqui, ó. Olha só, Acre e Rondônia. Deixa eu mudar de cor aqui rapidão. Espera aqui. Vou dar aqui a canetinha, pegar uma preta para você poder observar. Então, olha só, Acre e Rondônia. Está fazendo limite com o estado de Rondônia. Olha outro limite aqui, ó. Rondônia e Amazonas. E também Rondônia e Mato Grosso. Beleza? Então, além da Bolívia, que é um outro país, os 3 estados que fazem divisa com Rondônia é Acre, Amazonas e Mato Grosso. Beleza, galera? Guarde bem essa informação aí, ó. A gente vai daqui a pouco verificar onde cada estado faz fronteira com Rondônia, a oeste, leste, norte, sul, daqui a pouco a gente vai verificar. Então, temos aqui um mapa de Rondônia, um mapa político, galera. E esse mapa é bem interessante, que a gente começa a visualizar alguma informação da estrutura do estado de Rondônia. Temos aqui, ó, Porto Velho, que é a capital, né, do estado de Rondônia. Além de Porto Velho também, temos outras cidades muito importantes aqui dentro do estado de Rondônia. As maiores, vamos identificar aqui, ó. Vamos pegar Ariquemes, também uma cidade de maior porte em Rondônia, Vilhena, temos aqui Cacoal, Ji-Paraná, beleza? São as maiores cidades. E essas cidades aí, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, foram criadas mais recente, principalmente aí a partir do processo de ocupação aqui do Estado, a partir da construção da BR-364, que era conhecida como 029. E se a gente for analisar esse espaço territorial, tem municípios aí de datação bem antiga mesmo, como Guajará-Mirim e a capital Porto Velho. Beleza? Vamos lá, galera. Mais informações sobre o nosso estado, que Rondônia é o 3º estado mais populoso da região. Vem aqui comigo. O que é populoso? Há pouco eu falei sobre povoado.
Toda vez que você ouvir de povoado, a gente está falando de densidade demográfica. E populoso, quantidade de habitantes. Então, Rondônia é o terceiro mais populoso, né? O estado mais populoso da região norte. Professor, quem é o primeiro, então? A gente tem o Pará e o Amazonas. Estado do Pará e Amazonas, e Rondônia fica na terceira posição. Vamos lá no quadro. Essa informação de habitantes aí, de 1,8 milhão de habitantes do estado, olha só, é de 2021. Então, sendo superado apenas pelo Pará e Amazonas, como eu havia falado há pouco. Apenas 4 de seus municípios possuem população acima de 100 mil habitantes aqui em Rondônia. E a gente vai verificar quais agora. Olha só, os 10 maiores municípios do estado de Rondônia. Porto Velho, informação do IBGE, está com base no mês 7 de 2021. Porto Velho, 548.952 habitantes. Na segunda posição, nós temos Ji-Paraná, galera, com 131 mil habitantes. Ariquemes, 111 mil. Na quarta, temos Vilhena. Quinta posição, Cacoal. Sexta, temos Rolim de Moura. Na sétima posição, Jaru. Na oitava, Guajará-Mirim. Na nona, Machadinho do Oeste. E décima, Buritis. Olha só. Lá da capital, Porto Velho, que é 548 mil habitantes, quase 549, para Buritis. Buritis é uma cidade jovem ainda, com apenas aí 41 mil habitantes. Então, a gente tem aí as maiores cidades do estado de Rondônia, são essas 5 primeiras aqui, ó. Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Ji-Paraná e a nossa capital, Porto Velho. Guarde essa informação. E as cidades menos populosas de Rondônia, que tem menos habitantes. Pimenteiras do Oeste, 2.127. Primavera de Rondônia, 2.697. Castanheiras, 2.923. Rio Crespo, 3.843. Teixeirópolis, 4.160. São Felipe do Oeste, 4.962. Cabixi, 5.067, Santa Luzia do Oeste, 5.942, Caucaulândia, 6.307, Parecis, 6.319, é a população aí, de acordo com informações também do ano de 2021. Beleza? Então, as cidades menos populosas, que concentram a menor quantidade de habitantes no estado de Rondônia. Temos outras cidades novas, mas a gente está pegando aqui dados mais recentes, né, ainda que está em desenvolvimento. Vamos lá. Os limites de Rondônia. Chegou numa parte bem interessante. O que são os limites, professor, do estado de Rondônia? A gente vai verificar aquilo que eu mostrei no mapa há pouco. Quais são as áreas que Rondônia acaba fazendo divisa e fronteira. Vamos analisar aqui agora essa informação na nossa tela, onde fala, ao norte, Rondônia faz limite aí, ó, com divisa com o estado do Amazonas. Ao sul, República da Bolívia. A leste, estado do Mato Grosso. E oeste, o estado do Acre e Bolívia. Beleza? São os limites do estado de Rondônia, quando a gente fala dos pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai verificar um mapinha para você guardar essas informações. Pontos extremos de Rondônia. Essa parte é bem interessante. Por que é interessante? Porque a gente está verificando aqui uma palavra diferente, olha só, galera. O que está falando setentrional? O que é isso, professor? Ponto setentrional de Rondônia, esse ponto extremo setentrional. Vem aqui. O norte, eu quero que você guarde a informação. A gente estudou lá no primeiro ano de Geografia Geral, pontos cardeais. E além dos nomes mais convencionais, norte, sul,
leste, oeste, o norte também pode ser representado, além de norte, como setentrional. Então, setentrional é o mesmo que norte, beleza? Além de setentrional, o norte também pode ser chamado de ponto boreal, beleza? Boreal. Norte pode ser chamado de boreal, que refere-se ao quê? A hemisfério norte, além de setentrional. O sul, além de sul, ele pode ser chamado de meridional e também de austral. Guarde essa informação. Leste, além de leste, pode ser chamado de ponto oriental da Terra, oriente ou nascente. Lembrando nascente porque é onde o Sol nasce. O ponto oeste, além de oeste, pode ser chamado de ocidente e também de ocidental e poente, onde o Sol se põe. Beleza? Guarda a informação. De olho na tela. Então, temos aí no ponto setentrional, que é o mesmo que norte, que eu falei há pouco para vocês, os pontos extremos de Rondônia. Então, a gente vai ter aí a norte, né, confluência do Igarapé-Maici com o Rio Madeira, o ponto extremo de Rondônia. Igarapé-Maici, certo? Essa confluência dos rios aí, ó, Igarapé-Maici e Rio Madeira. Beleza? Meridional, que eu falei há pouco, que é o mesmo que sul. Rondônia vai ter aí nessa localização a foz do rio Cabixi com o rio Guaporé. Beleza? Vamos analisar no ponto oriental, que é o mesmo que leste. Temos aí, ó, o Salto Joaquim Rios no rio Iquê. Beleza? O Salto de São Joaquim Rios no rio Iquê. E no ocidental, que é o mesmo que oeste. O que temos aqui, ó, galera? Olha só, a passagem da linha geodésica Cunha Gomes no divisor de água dos rios Abunã e Ituxi. Beleza? São os pontos extremos do estado de Rondônia. Observamos aqui no mapa, ó, as principais cidades agora de Rondônia e os limites que falamos há pouco na representação. Olha só, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia, bem aqui nós temos também o Acre. Então é a região que Rondônia faz aí os limites do estado de Rondônia, divisa com o país Bolívia, que eu falei para vocês durante a explicação. Vamos analisar agora essas informações sobre fuso horário de Rondônia. Quando a gente fala de fuso horário, o que ele começa falando aqui, ó? Você tem que lembrar o seguinte, vou até trocar aqui a canetinha por uma caneta de bico fino para poder explicar para vocês. Para você poder se situar, você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando falamos de fuso horário, o nosso horário referencial de fuso horário é o chamado meridiano de Greenwich. E tudo que está a leste do meridiano, aqui é leste, o que vai acontecer? Vai aumentar 1 hora a cada grau. E tudo que está à esquerda, que é oeste, vai diminuir 1 hora a cada grau. O que está falando aqui no nosso texto explicativo? Ó, que um fuso é delimitado por 2 hemisférios. Todas as localidades situadas dentro dos limites de um fuso têm o mesmo horário, a chamada hora legal. Então, ó, cada fuso é delimitado por 2 hemisférios, ou leste, certo? Ou hemisfério oeste, galera. É isso que o texto está falando. Meridiano
grau 0, meridiano de Greenwich. Eu tenho o primeiro fuso aqui, ó, que é o grau 15. O segundo fuso no sentido oeste, o grau 30. Da mesma forma, quando a gente fala de fuso horário a leste, é a contabilidade dos graus. Primeiro aqui a leste, eu tenho 15. No segundo grau do fuso horário a leste, eu tenho aqui 30 graus. E assim até chegar 180 graus a leste, 180 graus a oeste, que dá o total de 360 graus da circunferência terrestre. É isso que está falando. E o texto está falando o quê? Ó? Presta atenção aqui. Ó. Todas as localidades situadas dentro do limite de um fuso têm o mesmo horário. Ou seja, o que ele está falando? Olha, eu tenho esse intervalo, vou mudar de cor para você observar, bem bacana aqui. Ó. Eu tenho esse intervalo entre 15 e 30, o grau 15 e 30. Toda essa região que está entre o grau 15 e 30, que eu coloquei em verde aqui na minha representação, ela vai ter o mesmo horário quando falamos de fuso horário. Toda essa região que está entre 15 e o meridiano de Greenwich também terá o mesmo horário. É isso que o enunciado está falando. Beleza? Desta maneira que funciona o fuso horário. E quer saber em qual fuso horário Rondônia está localizado? A gente vai verificar já já. Olha a explicação. O Brasil apresenta 4 fusos horários diferentes por causa da sua extensão territorial. Então, o Brasil tem 4 fusos. Beleza? 4 fusos nós temos no Brasil. Você tem que guardar essa informação. Vamos analisar quais são os fusos horários do Brasil. Temos aqui, ó, o primeiro fuso horário do Brasil está localizado lá no extremo leste do Brasil, onde a gente observa aqui Fernando de Noronha, essa ilha, Trindade, Martim e Vaz também aqui, outra ilha, além de Fernando de Noronha. Então, o primeiro fuso horário do Brasil, ele vai iniciar no grau 30, beleza? 30 é o primeiro fuso horário do Brasil, quando a gente fala do nosso fuso horário. Ó. Deixa eu só pegar aqui e fazer um exemplo para você. Aqui eu tenho o meridiano do Greenwich, eu tenho 15, eu tenho 30, o próximo grau, depois eu tenho 45, 60 e 75. Então, professor, onde que começa o primeiro fuso horário do Brasil? O primeiro fuso horário do Brasil começa nesse grau 30, que é essa região que eu marquei há pouco para vocês de Fernando de Noronha, Trindade, Martins e Vaz. Essa região, em relação ao meridiano de Greenwich, tem uma diferença horária de 2 horas, menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que está sendo representado aqui pela essa representação que eu fiz aqui, que é o grau 0. Beleza? O segundo fuso horário do Brasil é o grau 45, e é representado aqui pelo horário de Brasília. É no terceiro fuso do Brasil, é no segundo fuso do Brasil, que compreende o território do Brasil, que nós temos o horário oficial, que é o horário de Brasília. Beleza? O próximo fuso de Rondônia do Brasil, é o grau 60. É neste grau 60 que está localizado o fuso horário que compreende o estado de Rondônia. Como eu estou vendo aqui, o estado de Rondônia. Rondônia, em relação a Greenwich, tem uma diferença horária de menos 4 horas em relação a este meridiano de Greenwich. Em relação a Brasília, Rondônia tem menos 1 hora. E o quarto fuso horário do Brasil, galerinha, vai ser o grau 75, que corresponde uma parte do sul do estado do Amazonas, mais o Acre. É o fuso horário
que tem maior diferença horária em relação a Greenwich, esse quinto fuso horário do Brasil. Beleza? Vamos lá, esse quarto fuso horário do Brasil. Perdão, tá? Em relação a Greenwich, o Acre tem uma diferença horária de menos 5 horas. Em relação a Brasília, o Acre tem menos 2 horas de diferença. Beleza? Em relação a Rondônia, tem apenas, olha só, Rondônia é 1 hora adiantado, né? Adiantada que os relógios de Rondônia em relação ao estado do Acre. E o Acre em relação a Rondônia tem uma diferença de menos 1 hora. Tranquilo, galera? Vamos lá. Então eu trago uma informação aqui do horário de verão. O que é o horário de verão? É um sistema de mudança temporária de horários com adiantamento em 1 hora dos relógios. O horário de verão passou a ser adotado no Brasil desde a década de 1930, tendo sido inventado por Benjamin Franklin no século XVIII. Mas nós temos a observação do horário de verão. O horário de verão está cancelado no Brasil desde 2019. Mas outros países do mundo ainda continuam adotando o horário de verão, galera. Mas no Brasil está suspenso. Então, quando iniciava o horário de verão no Brasil no Brasil, vamos colocar. Rondônia, como que ficava Rondônia? Nós temos em relação a Brasília 1 hora de diferença. No horário de verão, Rondônia passava a ter 2 horas de diferença em relação a Brasília, porque, por exemplo, hoje nós temos aqui, só uma data, quando é 3 horas em Rondônia, são 16 horas em Brasília. No horário de verão, por exemplo, passa a ser 17 horas em Brasília e em Rondônia, 15 horas. Então, nós temos 2 horas de diferenças quando a gente fala do período do horário de verão. Beleza? Então, galera, o horário de verão ele foi adotado principalmente para gerar economia de energia a nível nacional, porque durante esse período os dias são mais longos. Então, a galera consegue acordar mais cedo, ter a energia suficiente para poder trabalhar, sem precisar ligar as lâmpadas, e consegue ter um dia mais longo também. Quando chegar em casa, por exemplo, não vai precisar ligar todas as lâmpadas da sua casa, porque ainda está tendo vamos colocar radiação natural, que é a radiação solar. Então, era dessa forma que era adotado o horário de verão para poder gerar economia no Brasil de energia, porque geralmente nesse período o Brasil sofre com a questão mesmo da seca de vários reservatórios, e isso acabava prejudicando. Mas, como a gente viu no texto, desde 2019 que o horário de verão está cancelado. Mas existem outros países do mundo que ainda adotam o chamado horário de verão. Beleza? Então, hoje, sem horário de verão, Rondônia tem apenas 1 hora de atraso em relação a Brasília. Beleza? Galerinha, então foi nossa primeira aula, onde a gente abordou aí vários pontos, entendeu? Abordamos vários pontos sobre essa questão da localização de Rondônia, essa questão física, mas daqui a pouquinho eu volto aí para fazer a revisão. Então aproveite mesmo cada momento dessa aula de Geografia de Rondônia, porque ela vai ser muito importante para o seu aprendizado acerca do seu estado, e também você que guarda essas informações já sai com diferencial durante o concurso. A gente sempre fala assim, concurso no estado vem pessoas de várias partes do Brasil, mas você que é de Rondônia, que tem se dedicado durante as aulas de Geografia de Rondônia, tem buscado o seu conhecimento sobre o seu estado, já sai à frente por conta aí das questões de Geografia de Rondônia. Beleza? Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão. Tchau, até mais!